Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos 3 linhas de raciocínio para a missa que ora celebramos. Primeiro, a questão dos santos que a Igreja hoje celebra, a hagiografia, a vida do santo e a razão pela qual a Igreja o considera santo. Depois, o Evangelho, e dentro do Evangelho nós iremos ver a questão da missa que nós hoje oferecemos pelo nosso irmão Rafael. Primeiro, que a Igreja hoje celebra 2 santos mártires, um bispo e um leigo, São João Fischer e São Thomas More. Os 2 morreram porque não aceitaram de modo algum irem contra a sua consciência. Por quê? Porque viviam no século XVI. Estavam ali sob a batuta do rei Henrique VIII. E o rei Henrique VIII queria deixar a sua esposa, Catarina de Aragão, que não podia mais ter filho e só tinha deixado para ele uma herdeira mulher chamada Maria. E ele começou a se engraçar com Ana Bolenha. E aí viu que Ana Bolenha poderia dar a ele o herdeiro que ele tanto queria. Porque ele não queria que a sua filha legítima Maria reinasse. Porque naquele momento estava começando a sua dinastia. E ele tinha medo que depois os seus súditos não quisessem ser governados por uma mulher. Ele recorre ao Santo Padre o Papa para que anulasse o seu casamento com a Catarina de Aragão, para que ele pudesse casar legitimamente com Ana Bolenha. A Igreja, mãe e mestra, que está preocupada primeiro com a salvação das almas, antes de viver bem politicamente, a Igreja diz que não, que ele não poderia fazer isso. E o Papa, impressionante, mas com um atrevimento de fé, ainda diz a ele assim: olha, se eu tivesse 2 almas, eu declararia nulo esse casamento. Porque uma alma iria para o inferno e a outra para o céu. Como eu só tenho uma, eu não posso declarar nulo aquilo que não é nulo. E eu não vou para o inferno por causa do seu pecado, por causa do seu erro. É nesse momento que o rei Henrique VIII rompe com a Igreja Católica. Se declara chefe da sua Igreja Nacional, que até hoje está aí, a Igreja Anglicana. Hoje, a papisa da Igreja Anglicana é a Rainha Elizabeth, que todos vocês conhecem, que ainda reina na Inglaterra gloriosamente, se não me falha a memória, mais de 60 anos como rainha. E a Igreja não se curva diante de Henrique VIII. Por quê? Porque a Igreja simplesmente vai dizer que mais importante do que a popularidade, mais importante do que estar bem socialmente, politicamente, o mais importante é estar bem com a sua consciência diante de Deus. O rei Henrique VIII manda prender João Fischer. O Papa vai e faz João Fischer cardeal. E como o Papa foi atrevido com Henrique VIII, ele diz assim: não é preciso mandar o chapéu cardinalício para João Fischer, que eu vou mandar a cabeça dele para ir. E ele mesmo corta a cabeça do bispo, degola o bispo e
manda para que ele não seja feito cardeal. Tomás Moros, que é o padroeiro de todos os chanceleres da igreja, função na qual eu ocupo já há quase 6 anos na nossa diocese de Janaúba, ele é preso, vai para a masmorra. Henrique VIII pede para que ele faça um decreto anulando o casamento, foge a assinatura do bispo João Fischer. Ele disse que não poderia fazer aquilo. Ele fica na masmorra, pão e água. Lá dentro da masmorra ele escreve uma obra impressionante, maravilhosa, grandiosa, chamada A Sós com Deus. Cartas que ele escreve para sua filha, que estava solta, que estava livre. E depois, dias depois, ele também é morto. João Fischer no dia 22 de junho, Tomás Moros no dia 6 de julho. Isso aqui até agora é simplesmente história geral. História, na minha época da 8ª série, eu creio que hoje do 9º ano. Não me recordo, mas eu creio que do 9º ano hoje em dia. Então vejam, a igreja ela não pode declarar nulo aquilo que não é nulo. A igreja aceita vigorosamente a indissolubilidade, a fidelidade e a fecundidade matrimonial como bens sagrados, e nunca na corrupção de dizer aquilo que é, que não é, e dizer aquilo que não é, que seja. Por quê? Porque nós devemos temer a nossa condenação para não perdermos a nossa alma. Depois, nesse mesmo interim, hoje a liturgia nos coloca um dos evangelhos mais bonitos da igreja, um dos mais duros e mais controversos também, quando o Senhor vai dizer aos seus discípulos assim: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis pérolas aos porcos, para que eles não os pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Vejam bem, quantas vezes aqui na paróquia eu fui taxado de ruim, simplesmente por não me dobrar diante de algumas situações. Mãe que queria que filho se crismasse sem se preparar para a crisma, sem saber, sem entender o sacramento que estava a receber. Crianças que queriam fazer a primeira Eucaristia sem frequentar a igreja, sem participar da catequese. Pais que queriam batizar filhos sem ter o mínimo do conhecimento a respeito do batismo. Padrinhos que queriam batizar afilhados, estando impedidos de comungar a Eucaristia com impedimento de testemunho de fé. E por aí se vai tantas e tantas coisas. É preciso que nós cristãos tomemos consciência que devemos resguardar aquilo que é sagrado, que devemos dar a coisa sagrada a quem vive verdadeiramente a sacralidade da vida. É por isso que muitas vezes eu sempre chamei muita atenção quando a gente tem essas missas de formatura da escola, certas coisas na igreja, que aparecem muitas vezes aquelas almas mais piedosas para comungar, que tem 10 anos que não comunga. E aí eu chamo a atenção: só venha comungar quem está preparado. Por quê? Porque não podemos desrespeitar aquilo que é sagrado, e devemos tratar santamente aquilo que é sagrado. Devemos tratar com dignidade aquilo que é sagrado. E graças a Deus conheço muito bem o meu papel aqui nesse município, de ser o guardião daquilo que é sagrado, o guardião da sacralidade divina aqui na cidade, o guardião dos mistérios de Deus. E Deus confiou a mim, para que eu não prostitua a minha fé, e prostituindo a minha fé, não leve todos vocês para o buraco. É por isso que muitas vezes aquele que age com retidão, que resguarda aquilo que é sagrado, como o próprio Evangelho diz, para não jogar as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos,
muitas vezes é incompreendido, porque não conseguem ver o zelo e a responsabilidade com aquilo que é sagrado. E é preciso sim, meus irmãos, que nós tomemos consciência de que tratamos santamente aquilo que é santo, tratamos com dignidade aquilo que é santo. Eu lembro, logo quando eu cheguei aqui, que a gente formou esse grupo de acólitos. Muitas vezes iam assim: padre, deixa a gente usar essa roupa em uma peça na escola, e não sei o que. Eu dizia: não, aquilo que é do altar a gente usa no altar. Aquilo que é santo, que é separado para o serviço de Deus, a gente usa para o serviço de Deus. Se é assim com o objeto, é assim com os sacramentos, é assim com as pessoas, é assim com o culto divino. Zelar com dignidade daquilo que é sagrado. E o mais forte desse evangelho de hoje é quando o Senhor diz assim: não jogueis as pérolas aos porcos, para que eles, pisoteando as pérolas, elas não se voltem contra você. Ou seja, não prostitua o que é sagrado, para que você não se condene. É por isso que muitas vezes não conseguem entender e taxam o sacerdote como aquele que é ruim, mas não é. É aquele que quer que vocês entendam o mínimo do que nós celebramos. É aquele que quer que de verdade vocês se convertam e salvem a alma e cheguem aos céus. É aquele que deseja ardentemente se salvar por um amor apaixonado, enamorado por Deus, apesar das próprias misérias, mas que quer indicar a vocês o caminho dos céus. E o Senhor continua: tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Vejam que não é fácil seguir a Jesus. É difícil seguir a Jesus, mas é preciso que nós cristãos entendamos que todo o sacrifício que nós fazemos por Deus se volta para nós como graça, como bênção dos céus. Eu, quando estava hoje olhando esse evangelho agora no final da tarde para desenvolver a homilia, eu lembrava de vocês, pais, que perderam os filhos tão jovem nesse momento da história. E imagino quantas vezes vocês devem ter pedido a Deus para que o Senhor, o bom Deus, curasse Rafael. Quantas vezes vocês devem ter pedido, elevado preces e pedidos a Deus: Senhor, cure o meu filho. Quantas vezes vocês, naquela noite ali, quando souberam do acidente, também devem ter pedido a Deus. E Deus simplesmente disse assim: não é do jeito que vocês querem, é do jeito que eu quero. E o que é viver a partir de agora? É de verdade estar aqui passando por essa porta estreita, mesmo passando pela dor, pelo sofrimento da vida, continuar confiando e esperando em Deus. Esperando o que, minha gente? A salvação. Esperando o que? Um dia encontrar com os nossos filhos. E assim todos nós que fizemos pedidos a Deus, pedindo a Ele que protegesse alguém que a gente amava, e Deus levou. Entrar pela porta estreita é viver segundo os desígnios divinos, e não do nosso modo, e não do nosso jeito. Viver e querer entrar pela porta estreita é baixar as nossas cabeças diante daquilo que é correto, se redimir, pedir a Deus perdão e dizer: Senhor, apesar de tudo, eu ainda continuo te amando, porque eu espero e confio em vós.
Eu sempre olho essa história de morte assim na juventude com um olhar de fé. E sempre que um adolescente, uma criança morre, isso me machuca, porque também perdi uma das criaturas que mais amava na vida, que era meu sobrinho Andreivson, com 15 anos, um mês antes de chegar aqui em Gameleiras. Mas aquela morte ali não foi motivo de modo algum para a minha revolta, mas sempre razão da força que eu encontrava em Deus, de vê-lo sofrendo desde um mês de vida, quando descobriu a leucemia, os praticamente 7 anos que minha irmã passou com ele no hospital, até os 15 anos, quando chegou o término da sua vida. E hoje rezo a Deus, peço ao Senhor o bom Deus, e tenho certeza que está nos céus. E a morte de alguém assim deve sempre ser para nós cristãos um motivo de aumentarmos a nossa fé, mesmo que doa, mesmo que nos machuque, mesmo que faça falta, nesses momentos nobres de reunião de família, de vazio muitas vezes dentro de casa, mas com a consciência de que o Senhor, o bom Deus, sabe, porque permitiu esse golpe em nós, que nos feriu. Assim como Ele foi ferido, assim como Ele teve o seu lado aberto, todos nós na vida passamos por essa experiência. E assim como do lado aberto dele surgiu sangue e água que nos deu o sacramento do batismo e da Eucaristia, desse golpe que nós passamos deve surgir também a nossa salvação, rezando, confiando e esperando em Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, como nós nos chocamos com a vida, e como nós nos chocamos muito mais com a morte. Hoje eu perdi um padre conhecido, sorridente, brincalhão, com 3 e poucos aninhos de padre. Encontrei agora em abril em Maceió, e hoje à tarde chegou a notícia do falecimento por Covid. E aí a gente se coloca na situação: e se fosse eu? A morte não pergunta se a gente tem compromisso no outro dia. A morte não quer saber os nossos sonhos, os nossos projetos. A morte não olha quem vai ficar aqui sofrendo e sentindo falta. A morte não avisa, chega repentinamente. Chega para o mais velho, chega para uma idade mediana, chega para o mais novo, chega para todos. E aqueles que aqui ficam devem ter a consciência de que nós estamos aqui passando, eu digo tanto isso a vocês, estamos aqui passando e logo logo passaremos. E é tão bonito o Senhor, o bom Deus, desejar ardentemente a nossa salvação e esperar todos os dias a nossa resposta de amor. Se esforcem para entrar pela porta estreita, se esforcem para serem fiéis a Deus e à Igreja, una, santa, católica e apostólica. Se esforcem para colocar o amor de Deus acima de tudo, acima de todos. Se esforcem para viverem dignamente essa amizade, essa proximidade com Deus, porque só em Deus nós temos respostas. E nada, nem ninguém é capaz de acalentar o nosso coração, senão a esperança que nós temos, que um dia em Deus tudo ficará bom, tudo se realizará, porque Deus que é bom há verdadeiramente de nos salvar.